Sim, professor, claro que sim. Agradecer mais uma vez a presença do Dr. Alexandre Mestre, através da pós-graduação em Direito do Desporto que coordena, e agradecer a todos os dois oradores que estaremos aqui connosco, juntamente com os quase mais de 60 inscritos neste webinar, e pedir, professor, que apresentasse, por favor, os nossos convidados e desejar um excelente webinar. Muito obrigado. Obrigado, André. Saudar todos os presentes. Estamos entre colegas, estamos entre amigos, pessoas que amam o direito do desporto, que o praticam, que o estudam, e vamos debater um tema que a todos é caro, o Tribunal Arbitral do Desporto, no momento em que estamos a fazer o lançamento da 8ª edição da pós-graduação de Direito do Desporto na Universidade Autónoma de Lisboa. Estão aqui vários docentes da pós-graduação, estão aqui vários ex-alunos da pós-graduação e esperamos, confiamos que seja mais um momento para podermos refletir sobre um ordenamento jurídico que a todos muito apaixona. Sem mais delongas, temos hoje serei o moderador, vou tentar enfim, resistir à tentação de poder também dar alguma opinião, perdoe-me se tiver se não resistir, mas temos aqui dois oradores de excelência e foram escolhidos com um propósito muito especial. Vamos discutir se o Tribunal Arbitral do Desporto deve manter-se ou não, deve reformar-se, caso se entenda que se deve manter. Porque tem-se discutido muito, há quem advogue a extinção do TAD, há quem advogue que ele deve continuar, mas com mudanças, se não mesmo profundas mudanças. E é isso que vamos aqui discutir com o presidente do TAD, Dr. Jamário Ferreira de Almeida, que é advogado e que tem na presidência, agora há poucos dias reeleito, e os nossos parabéns por esse facto, com unanimidade, na presidência do TAD tem uma visão sobre o funcionamento do tribunal, estará a funcionar bem, estará a carecer de algumas mudanças, uma visão que vai partilhar connosco, já teve, e há pouco também partilhava comigo, a possibilidade de reduzir a escrito alguns das suas reflexões sobre o tema, mas hoje vai partilhar connosco, ao vivo e a cores, essa mesma visão. E depois temos o professor Dr. Artur Flamínio da Silva, professor nesta casa, nesta mesma pós-graduação também, que está hoje a falar-nos de Valência e que é consabidamente, tem uma tese de doutoramento sobre a arbitragem de conflitos no desporto e, portanto, muito habilitado para falar sobre este tema e é consabidamente um crítico do Tribunal Arbitral do Desporto. Também por isso foi este convite e, portanto, eu, sem mais delongas, vou, desde logo, passar a palavra ao Dr. Jamário Ferreira de Almeida. A palavra é sua. Boa noite. Hoje foi um dia particularmente intenso. Espero que me consiga fazer ouvir, porque sinto que a voz me vai falhando. Se me fizerem sinal, eu agradeço que estou a chegar estamos a ouvir bem. Em boas condições. E então começarei naturalmente por agradecer à Universidade Autónoma, na pessoa do coordenador do pós-graduação, do curso de pós-graduação em Direito do Desporto, o Sr. Dr. Alexandre Mestre, o honroso e pouco frequente, devo dizer, convite para que o Presidente do TAD esteja presente numa discussão sobre o presente e o futuro do TAD. Mas eu gostaria de alargar esta discussão aos modelos de justiça desportiva que temos, no âmbito do qual o TAD ocupa naturalmente uma posição relevante, mas a reflexão que deve ser feita, no meu entender, deve alargar-se a tudo quanto se situa a montante e a jusante do Tribunal Arbitral do Desporto. Naturalmente, queria também saudar o professor Dr. Artur Flamínio da Silva, que aceitou debater o desafio de debater esta questão, partindo naturalmente das suas posições, que são públicas e conhecidas,
é um reencontro, porque creio que há uns meses largos, em plena pandemia, tivemos a oportunidade de dialogar justamente sobre o mesmo tema e a propósito, creio, se não me engano, de outro curso de pós-graduação numa instituição universitária concorrente, para dizer assim. Queria naturalmente cumprimentar este auditório, que é um auditório muito especial, de gente, como disse o Dr. Alexandre Mestre, conhecedora do assunto, o que facilita naturalmente este diálogo, e não levarão a mal que entre o auditório saúde especialmente o Sr. Luís Paulo Relógio, desde logo porque integra o Conselho de Arbitragem Desportiva do Estado e acompanha com especial responsabilidade estas matérias, porque é do Conselho de Arbitragem Desportiva e não do Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto, a responsabilidade por propor ao legislador, por propor desde logo ao pré-legislador, aquilo que entenda dever ser a reforma do sistema no que ao TAD diz respeito. É o que diz a lei, é o que comanda a lei. Saudação naturalmente alargada aos colegas árbitros do TAD, que aqui também vejo presentes, e a quem especialmente cumprimento. Ora bem, eu tenho que iniciar esta intervenção com um disclaimer. E o disclaimer tem a ver justamente com isto. Quem foi convidado foi o presidente do TAD, mas quem aqui vai depor é aquele que está presidente do TAD, mas é o advogado que, refletindo sobre estas matérias, tem opiniões que são públicas. Algumas das pessoas, pelo menos é a minha pretensão que algumas das pessoas as conheçam, são públicas e publicadas sobre aquilo que entendo dever ser o futuro, aquilo que é, enfim, um diagnóstico que farei muito brevemente, a experiência da criação e do funcionamento nestes 10 anos, estamos este ano a comemorar 10 anos sobre a criação legal do TAD. Uma reflexão dizia sobre aquilo que é a experiência do funcionamento da atividade fundamentalmente jurisdicional. Vou deixar as outras componentes da atividade do TAD de lado, a menos que queiram, obviamente, chamá-las à colação, e terei todo o gosto em refletir sobre elas também, e aquilo que deve ser o futuro da justiça desportiva e o papel que nela deve ter o Tribunal Arbitral do Desporto. Ora bem, enfim, se o início do debate fosse feito pela intervenção do crítico ou de um crítico do Tribunal Arbitral do Desporto, dar-me-ia a possibilidade de eventualmente responder às críticas. Não sendo assim, enfim, e sem prejuízo do debate que seguirá estas posições, que eu prometo que vão ser breves, pelo menos da minha parte, relativamente ao que penso sobre o assunto, vou limitar-me justamente a dizer-vos o que penso relativamente ao aperfeiçoamento do modelo, começando por dizer que a opção legislativa de criação do Tribunal Arbitral do Desporto há 10 anos revelou-se, pela experiência de funcionamento do Tribunal Arbitral do Desporto e do sistema no seu todo, uma opção certeira. Provavelmente estarão a pensar, bom, quem está aqui a falar-nos é o Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto, mal feito fora que nessa posição considerasse que não tinha razão de ser a instituição a que preside. Isso é naturalmente assim, mas a verdade é que estes 10 anos de funcionamento da atividade jurisdicional do TAD fez, como é, aliás, normal que faça, nascer a necessidade de intervenção do legislador no aperfeiçoamento de um conjunto de disposições legais que foram transpostas para o quadro legal
para a lei do Tribunal Arbitral do Desporto e que carecem, aqui e ali, de alterações, umas mais pontuais, alguns aperfeiçoamentos e outras mais profundas. No sentido de quê? No sentido de, naturalmente, aperfeiçoar o modelo de justiça desportiva e de fazer com que o TAD corresponda àquilo que dele se esperava quando o jogador tomou a opção que tomou. O que é que se esperava do Tribunal? Que contribuísse para uma justiça desportiva que correspondesse aos princípios do processo justo e equitativo. E com isto quero dizer que andou bem o jogador quando deu este passo, porque ele pressupõe uma coisa fundamental, que é o seguinte: o desporto não pode viver, nem pode ser concebido como uma ordem à margem do ordenamento jurídico nacional. Está submetido aos mesmos princípios e não deve considerar-se que a autonomia do movimento desportivo se deve reger por princípios alérgicos aos princípios retores do ordenamento jurídico. E, portanto, nessa medida, creio que a lei do TAD tem o necessário e o suficiente para garantir que o processo é justo e equitativo, mas também uma justiça especializada, administrada por pessoas capazes de interpretar e aplicar o direito, atendendo às especificidades que todos reconhecem no direito esportivo. E depois, finalidades instrumentais, desiderados instrumentais. Concorrer, naturalmente, para uma melhor administração da justiça, baseado no due process of law, mas uma justiça que, para ser justiça, fosse rápida, célere, que fosse administrada em tempo razoável. Naturalmente, o legislador não diz o que é o tempo razoável, como não diz em relação a qualquer outro tipo de jurisdição. Mas tem, ao longo da lei, dá sinais do que entende dever ser a justiça célere, a justiça do contencioso desportivo, administrada com celeridade. Ora bem, estes objetivos mostram-se verificados, preenchidos ao longo destes 10 anos, se quiserem, destes 8 anos da atividade do TAD? Bom, eu diria que sim, no essencial. O que não significa que não haja necessidade de introduzir no regime jurídico-processual do TAD aperfeiçoamentos, alterações e algumas alterações de substância. Devo aqui fazer um parênteses para dizer que essas propostas foram já submetidas num ambiente cordato, sereno, dialogante, ao governo, aqui há uns anos, pelo Conselho de Arbitragem Desportiva. O que significa que há uma proposta de reforma do Tribunal Arbitral do Desporto que não é publicamente conhecida, a não ser pela intervenção de alguns dos membros do Conselho de Arbitragem Desportiva, nos quais eu me incluo, por inerência. O Presidente do TAD é, por inerência, membro do Conselho de Arbitragem Desportiva, e não é conhecida por razões óbvias. O processo legislativo não se iniciou. Provavelmente, quando se iniciar, com base nessa proposta ou noutras propostas, será alargada a discussão ao público, e ao público qualificado, designadamente aos cultores do direito desportivo, às associações de juristas aptas para melhor refletir nestas matérias, e, portanto, haverá tempo para discutir essa proposta e conhecê-la e discuti-la. O que eu vou dizer aqui, muito telegraficamente, abrindo tempo, espaço naturalmente para as questões e para o debate, é, em parte, a subscrição
dessas propostas feitas em devido tempo ao Governo e, noutra parte, considerações que resultam de considerações que resultam de reflexões pessoais, designadamente reflexões quanto a três aspectos que me parece merecerem intervenção do ajudador. O aspecto da organização do Tribunal, enfim, importa neste domínio clarificar algumas coisas, mas não vou falar muito desta matéria. Algumas questões são quase de intendência, não vou amassar-vos com ela. Mas há reformas mais profundas no que diz respeito ao Estatuto do Árbitro e no que diz respeito ao processo arbitral. E era sobretudo dessas que eu vos queria falar. Da organização do Tribunal, vou só pontuar a intervenção com um aspecto que tem a ver com as competências do Presidente dotado. E falo só neste aspecto porque isto tem que ver, obviamente, com o processo arbitral. Eu entendo, como sabem, as competências do Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto são poderes fundamentalmente gestionários. Cabe-lhe administrar o Tribunal, garantir as condições necessárias para além, naturalmente, da função representativa que é comum aos presidentes das instituições, criar as condições e manter criadas as condições de funcionamento do Tribunal, do funcionamento permanente e regular do Tribunal. Há, no entanto, casos em que o Presidente dotado tem intervenções processuais. Por exemplo, nas situações em que se pede a recusa de um árbitro e ao Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto compete decidir sem recurso nessa matéria. É ao Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto que compete decidir do pedido de prorrogação do prazo decisório quando ele seja solicitado pelos árbitros. Enfim, há um conjunto de poderes de interferência processual que o Presidente dotado exerce. Há um poder que não tem e que deveria ter. E isso concorreria para a celeridade procedimental das arbitragens, em particular das arbitragens necessárias. Porque a jurisdição voluntária, esse problema está resolvido com a reforma do regulamento de arbitragem desportiva voluntária que ocorreu em março ou maio de 2020. Que poderes é que o Presidente dotado não tem e deveria ter? Os poderes que são exercidos ou que devem ser exercidos antes da constituição do Colégio Arbitral e que não podem aguardar pela constituição do Colégio Arbitral. No meu entender, devem clarificar-se as competências do Presidente dotado, estabelecendo uma regra muito simples. É a regra de que lhe cabe a competência para a prática dos atos processuais, que não sejam naturalmente atos de secretaria, enquanto não estiver constituída a formação arbitral ou designado o árbitro único, no caso das arbitragens voluntárias. Com isto, se poupava algum tempo, às vezes muito tempo, designadamente nos casos em que as partes ou os árbitros têm dificuldade em encontrar a solução para a presidência dos colégios de arbitragem. Depois há competências que o Presidente dotado não tem e que as têm outras entidades não vocacionadas para o exercício dessas funções e dessas competências. Por exemplo, a lei atribui ao Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul competências que não são de mera representação, nem de mera gestão de serviços, como corresponde àquilo que é o seu estatuto no próprio Tribunal Central Administrativo. A lei do TALDE atribui-lhe, por exemplo, funções de designação de árbitros. Não fará grande sentido que, estando o TAD organizado, não
não possa ele próprio, através do seu Conselho Diretivo, através mesmo do exercício de poderes da competência atribuída ao Presidente do TAD, resolver o problema da designação em substituição do colégio arbitral, quando o colégio arbitral bloqueia na escolha do árbitro-presidente. Como também faz pouco sentido atribuir ao Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul poderes de ratificação do processado quando há necessidade de recompor o Tribunal Arbitral. Quando, por alguma razão, é extraído um dos árbitros do colégio arbitral e há necessidade de nomear outro árbitro para recompor o colégio arbitral. A lei diz, estranhamente, que a competência para verificar os atos praticados pelo colégio arbitral recomposto, ou melhor, o colégio arbitral originário compete ao Presidente do Tribunal Central Administrativo. Isto introduz uma entropia que pode significar o bloqueio por muitos meses do processo. Uma razão simples, porque o processo, o Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul, chamado a exercer esta competência, tem que chegar ao processo, tem que conhecer o processo. O processo tem que subir ao Tribunal Central Administrativo do Sul para que esta entidade verifique que atos processuais foram praticados. Se foram praticados na fase dos articulados é uma coisa, se houve saneador é outra, se houve instrução é outra, se estamos na fase da sentença é outra. E, portanto, pode haver, de facto, uma delonga excessiva e inútil, porque o resultado será, com grande probabilidade, a ratificação dos atos praticados. Depois há clarificações, essas sim, muito relevantes, ao nível da definição do âmbito de jurisdição material do Tribunal Arbitral do Desporto. Refiro-me à matéria que consta do artigo 4º da Lei do TAD, que diz que compete ao TAD conhecer dos litígios emergentes de atos e omissões das federações desportivas, ligas profissionais e outras entidades desportivas, no âmbito do exercício das correspondentes poderes da regulamentação, organização e disciplina. Bom, eu não vou alongar muito nesta matéria, deixarei depois para a intervenção do Sr. Professor Artur Flamínio da Silva para o debate no detalhe sobre esta questão da delimitação material da competência jurisdicional do Tribunal Arbitral do Desporto. Queria só dizer que é duvidosa, ou melhor, é pouco clara a definição, designadamente no que diz respeito a matérias que não têm nada a ver com o Estatuto de Utilidade Pública Desportiva atribuída às federações ou reconhecida a outras entidades de natureza associativa. Designadamente no capítulo da organização. Há dúvida, eu tenho francas dúvidas, sobre se a matéria que tem que ver designadamente com os corolários da liberdade de associação cabem no âmbito da jurisdição do TAD. Porque não são matéria, digamos, de interesse público. São matéria emergente do exercício da liberdade de associação e, portanto, matéria regulada pelo Código Civil, na parte relativa à organização das associações e aos direitos das associações. Convinha, efetivamente, que o legislador desse atenção a este aspecto. Eu creio que já me estou a exceder, mas vou, muito telegraficamente e mais celeramente, referir os aspectos onde parece que deve haver também intervenção. Nos números 4 e 5 do artigo 4º, onde se prevê a avocação em caso de inércia dos órgãos de disciplina das federações ou das organizações desportivas. Não faz sentido. A avocação supõe, mesmo em caso de omissão, supõe poderes de supervisão, como todos sabemos. E o TAD não tem poderes de supervisão, não quer ter e nunca terá, porque é uma entidade jurisdicional independente, sobre entidades administrativas, ou com poderes administrativos, como são os conselhos de disciplina, e, em alguns casos, exercendo poderes de disciplina, os conselhos de justiça ou outros órgãos de disciplina das associações. Portanto, é um equívoco do legislador que deve ser corrigido, substituindo-se a figura da avocação
por aquilo que é a ação para a condenação da prática de atos devidos, que é aquilo que está representado na prática, na indevida qualificação como vocação. Um apontamento só para referir uma situação que se aplica aos casos de jurisdição voluntária. Para dizer o seguinte, no meu entender, é uma opinião muito pessoal, o TAD deve ser reconhecido como centro institucionalizado de arbitragem em matéria de natureza patrimonial que situem fora do perímetro traçado no artigo 4º da lei do TAD. Em especial, e isto dirá muito a doutora Turma Flamínio da Silva, que sei, ou que calculo que terá uma opinião contrária, em especial em matéria liberal, para o que eu acho que o legislador deve ponderar a introdução no regime jurídico das federações desportivas de uma condição de reconhecimento, como condição do reconhecimento de utilidade pública desportiva, do compromisso de submissão ao TAD, dos litígios laborais existentes no seu seio ou no seio das entidades federadas, enfrentando, naturalmente, a questão de saber, que é uma questão jurídica relevante, a questão de saber se esta condição de reconhecimento de utilidade pública desportiva é compatível com o pressuposto da arbitragem voluntária, isto é, com a liberdade das partes na tomada da decisão de recurso à arbitragem. Eu tenho uma opinião sobre isto, podemos falar depois no debate. Ora bem, queria também transmitir algo do meu pensamento sobre a tutela cautelar. No âmbito da tutela cautelar, há várias questões. Há uma que a cada passo vem a lume, que é a competência substitutiva por parte do Sr. Presidente, do Sr. Desembargador-Presidente do Tribunal Central Administrativo do Sul, no que diz respeito ao conhecimento, à apreciação, conhecimento e decisão de pedidos cautelares, quando não seja possível, em tempo útil, constituir o colégio arbitral. Bom, também eu aqui tenho muitas dúvidas sobre se esta é a melhor solução, designadamente entregando a competência a uma entidade que não tem poderes de conhecimento jurisdicional. Como sabem, os presidentes dos tribunais centrais, como acontece com os presidentes dos tribunais em geral, têm competências fundamentalmente da administração do próprio tribunal, e esta parece ser uma competência espúria relativamente a esse estatuto. As coisas têm corrido bem, tem havido uma excelente colaboração entre o TAD e o Tribunal Central Administrativo do Sul, mas uma coisa é as coisas correrem bem do ponto de vista da relação institucional, outras coisas é as coisas estarem bem do ponto de vista do enquadramento jurídico, do enquadramento jurídico adequado em função do tipo processual em causa, e neste caso em concreto, a preocupação é garantir a melhor solução do ponto de vista da tutela jurisdicional efetiva. A solução encontrada, que eu professo, foi encontrada na revisão de 2020 do Regulamento de Arbitragem Voluntária do TAD, em que se atribuiu a competência decisória em sede cautelar a um árbitro único, o que permitia atender à preocupação que justifica o 41, número 7 da lei do TAD, isto é, assegurar o amparo cautelar em tempo útil. Mais aspectos da reforma. Enfim, eu vou passar aqui algumas, porque, como digo, eram 34 propostas e eu não vou ter tempo de as percorrer todas. Eu defendo a abertura, como sabem, a lei prevê a possibilidade, como única possibilidade de apresentação de providências cautelares, a submissão concomitante com o requerimento arbitral. Há dúvidas sobre se esta disposição inibe a apresentação prévia ou posterior ao requerimento arbitral. Enfim, tem havido divisão no seio do próprio tribunal. Eu entendo que, para não haver dúvidas, e dúvidas que possam levar à invalidação
decisões cautelares. Creio que o jogador deveria ser chamado a clarificar esta matéria, admitindo aquilo que admite no contencioso administrativo em geral. Isto é, a apresentação antecipada ao requerimento arbitral de providências cautelares, naturalmente exigindo que o requerimento arbitral seja apresentado a breve trecho, como também a apresentação posterior ou concomitante com o requerimento arbitral. Depois, outras reformas simples. Um tribunal é feito para julgar, para administrar a justiça, não para opinar. E há outra competência espúria, bem intencionada seguramente, mas espúria, que foi deferida ao Tribunal Arbitral de Desporto, que é uma competência consultiva. O Tribunal Arbitral de Desporto é também entidade consultiva das entidades e agentes desportivos. Não deve ser. E não deve ser por uma razão simples. Porque isso é colocar o Tribunal no risco de poder ser juiz em causa própria. Isto é, de ter que lhe chegar, ter a possibilidade de lhe chegar questão sobre a qual foi interrogado numa fase prévia ao litígio. O que significa mesmo que se diga que o colégio arbitral é tecnicamente autónomo para decidir em contrário, a verdade é que há já uma vinculação, uma opinião jurídica que tornará mais difícil a desvinculação, ou pelo menos constituirá um condicionamento desnecessário e inútil à livre atuação dos colégios arbitrais. Bom, uma questão importante tem a ver com a celeridade. Dever-se-ia refletir na necessidade de chamar os contra-interessados ao procedimento cautelar. Porque muitas vezes, designadamente quando está em causa a legalidade do quadro competitivo, estamos a falar da chamada ao procedimento cautelar de um número substancial de contra-interessados. Ora bem, como se sabe, o Tribunal Constitucional já por várias vezes pronunciou de que não fere a Constituição, nem ofende o princípio da tutela jurisdicional efetiva, a não audição do requerido. E, portanto, a dispensa do concurso dos contra-interessados, que são aí representados pela parte que tem o mesmo interesse que os contra-interessados, não me parece que ofendesse qualquer princípio, designadamente qualquer princípio estruturante do processo, e muito menos que ofendesse a Constituição. Bom, e ficava-me só por mais dois apontamentos finais. Um sobre o Estatuto do Árbitro. Ou melhor, sobre o Estatuto do Tribunal no que diz respeito aos árbitros. A experiência dita ou aconselha a que seja substancialmente alargado o atual número de personalidades que compõe a lista de árbitros dotado. No meu entender, pelo menos para 60. Metade dos quais escolhidos por um procedimento público, cabendo a indicação dos restantes às atuais entidades designadas nas condições previstas, salvo erro, no artigo 21 da Lei do TAP. Isto permitia o quê? Avançar, por razões que também terei a oportunidade de explicar se o entenderem, avançar para um processo de contingentação de processos por árbitro, sem o risco do bloqueio, sem o risco do tribunal bloquear por falta de mão de obra. Creio que me faço entender, sobretudo compreenderam quem acompanha mais de perto a atividade do tribunal. Uma opinião pessoal, creio que a lei deve evoluir no sentido de substituir o regime de cooptação do presidente dos colégios arbitrais por um sistema de sorteio, ou outro equivalente. Creio também, e sei que esta proposta não tem muita simpatia, mas é o meu pensamento, e o pensamento com a autoridade fundada no funcionamento do próprio tribunal, que se deve substituir a regra da colegialidade pela regra do árbitro singular em casos de pequena monta, digamos assim. Multas de pequeno montante ou, enfim, situações de aplicação de sanções disciplinares de suspensão por períodos reduzidos. Ganhava-se, obviamente, tempo na fase inicial de constituição do tribunal e ganhava-se, noutro aspecto que sei que é muito criticado,
no que diz respeito ao montante das custas, o que tem que ver naturalmente com o tema da democratização do acesso ao tribunal. E finalmente, gostaria de chamar a atenção para uma questão muito técnica, mas que é crucial. A questão ainda não se colocou, ou aliás, colocou-se. O Dr. Alexandre Miguel Mestre tem disso uma experiência, não sei se amarga, se feliz, que tem que ver com a execução das sentenças arbitrais do Tribunal Arbitral do Desporto ou de outras instâncias confirmativas, em que se confirmou a decisão do Tribunal Arbitral do Desporto, porque a remissão operada pelo artigo 61 da Lei do TAD faz-se para o Código de Processo dos Tribunais Administrativos in totum, o que significa que se aplicam as regras da execução das sentenças nos tribunais administrativos, o que é de todo inadequado à execução das sentenças que incidiram sobre o caso desportivo. Os senhores e as senhoras, melhor do que eu, compreenderão este aspecto, que estão muito mais envolvidas do que eu estou nos casos do dia-a-dia, carecem necessariamente deste apoio dos tribunais como auxiliares da execução, da efetividade da justiça ministrada pelos tribunais, e, portanto, é uma falha que urge colmatar, e se o senhor moderador assim o entender, eu faço uma pausa agora nesta exposição e, naturalmente, disponibilizo-me para o que, não tendo dito, direi a propósito das provocações que quiseram fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito foi dito, apesar de, naturalmente, algumas coisas naturalmente terem ficam sempre por dizer. Muito obrigado pelas suas reflexões, muito estimulantes e muito profundas. Professor Artur Flamínio, a palavra é sua. Conseguem-me ouvir? Boa noite. Sim. Muito boa noite a todos. Quero começar naturalmente por agradecer o convite, a quem cumprimento, ao meu colega, o professor Dr. Alexandre Miguel Mestre. É sempre mais um repto que aceito, como todos, como ele sabe, e com muito gosto. Hoje não em Portugal, mas em Valência, porque me encontro-me a lecionar na Universidade de Valência, mas não pude deixar de aceitar participar hoje aqui neste evento de grande qualidade na nossa universidade. Depois, por outro lado, aproveito para cumprimentar naturalmente o Dr. José Mário Ferreira de Almeida, que não conheço pessoalmente, mas como bem disse, já tivemos a oportunidade de nos conhecer virtualmente noutro evento, concorrente, naturalmente. Depois, por outro lado, quero agradecer a presença aqui massiva dos participantes que demonstram claramente o interesse aqui em discutir estas questões e que fazem todo o sentido neste momento. Eu diria até há muito tempo que fazem sentido. Por outro lado, neste contexto é importante dizer uma coisa: eu não quero que este debate seja morno. A verdade é que há aqui muita coisa com a qual eu concordo. E, de facto, podia-se pensar, conforme o professor Alexandre Miguel Mestre apresentou, que eu seria aqui demolidor na abordagem que farei. A verdade é que, neste momento, eu diria, noutros momentos, eu seria mais demolidor do que hoje. Porque hoje há um relativo consenso, e isso alegra-me, que há coisas a mudar no Tribunal Arbitral do Desporto. Em 2015 isso não havia. Com a entrada em funcionamento, eu de facto fui visto como um dos grandes críticos, não o maior deles, portanto há mais, nem eu nunca o serei, até porque, como é sabido, eu sou um defensor da arbitragem. Portanto, sou alguém que acredita na arbitragem, sou árbitro, não no Tribunal Arbitral do Desporto, mas no Centro de Arbitragem Administrativa. Além disso, também que fique claro, eu integro hoje a presidência do órgão social de uma federação, mas tudo o que eu disser aqui nada terá que ver, estamos a falar no âmbito da liberdade académica. Ora, e se o que nos traz aqui é essencialmente saber se o Tribunal Arbitral do Desporto necessita ou não de uma reforma, parece que ficou claro pela primeira intervenção que sim. Portanto, uma reforma, a questão que temos de discutir é o âmbito dessa reforma. Portanto, tudo o que se passará aqui será não tanto em discutir se há algo para corrigir. Esse é o primeiro ponto, também muito relevante aqui deixar claro, quanto ao que vou dizer a seguir, que eu não defendo um encerramento compulsivo.
do Tribunal Arbitral do Desporto, portanto, nunca o defendi nem publicamente nem por escrito, portanto, é algo que, como sempre, sou coerente também nas posições que vou ter seguidamente, até porque são posições que eu já estive publicamente, não alterei a minha posição e muito do que aqui disse vou acabar por ser um pouco repetitivo, mas vou tentar aqui dar sempre uma visão mais profunda ou mais direcionada. De facto, eu, ao contrário de outros, não defendo a extinção do Tribunal Arbitral do Desporto, mas isso não significa que eu, já há muitos anos, não concordo com o modelo da arbitragem que existe no Tribunal Arbitral do Desporto. Isto naturalmente não tem nada a ver nem com estruturas organizativas, não tem que ver com os árbitros, tem que ver essencialmente com o legislador, as opções que o legislador tomou. E, portanto, essa minha concepção parte de uma visão que eu acho que o legislador teve uma visão errada daquilo que deve ser a nossa justiça desportiva. Não acredito que há partes deste modelo que não satisfazem aquilo que nós precisamos para o desporto nacional e que, de facto, têm de mudar radicalmente. Não obstante, há uma coisa que se deve reter. Eu, ao dizer isto, estou a dizer uma coisa muito relevante, que é o Tribunal Arbitral do Desporto não é um operador importante no nosso sistema desportivo. Pelo contrário, reconheço desde já que há muitas potencialidades, como vamos ver. Hoje eu vou falar essencialmente de dois tópicos, não obstante depois de fazer aqui algumas breves referências a outros que já foram falados aqui hoje. De facto, eu sempre fui um defensor, e digo já, adiante já, de terminar com as competências consultivas do Tribunal Arbitral do Desporto. Portanto, é algo que existia no Court of Arbitration for Sport, que também foi abandonado, precisamente porque nós já sabíamos estes problemas e todos os problemas que foram invocados, principalmente o efeito persuasivo que isso poderia efetuar em alguns colegas árbitros, sempre que um árbitro, de facto, emitisse um parecer, ou parecesse que existisse um compromisso com uma futura decisão, e tudo isso é totalmente escusado. Portanto, essa é a primeira coisa com a qual este debate acaba por ser morno nestes aspectos, porque é algo que eu não posso refutar, porque é algo com o qual eu concordo e sempre concordei. Depois, naturalmente, que o número 1 do artigo 4 da LTAD necessita de uma mexida. Porquê? Até porque temos jurisprudência hoje a contrariar uma primeira jurisprudência do Tribunal Arbitral do Desporto, em que as chamadas associações territoriais hoje parece claro que não integram a competência do Tribunal Arbitral do Desporto. Não foi assim o entendimento inicial do Tribunal Arbitral do Desporto, mas é óbvio que há ali dúvidas. Coisas de detalhe, coisas mais pequenas. No genérico, ou genericamente, podemos dizer que o legislador, o artigo 4º nem é dos piores artigos tecnicamente, excetuando um aspecto, que é, naturalmente, a questão da avocação. Eu sou um dos grandes críticos da avocação, já o escrevi muitas vezes, e sempre achei que descredibilizava a natureza do Tribunal Arbitral do Desporto, que é aquilo que eu sempre quis, que o Tribunal Arbitral do Desporto tivesse uma natureza jurisdicional pura e não competências administrativas, quer dizer, não é algo que fizesse sentido. Portanto, quanto a estes pontos, parece-me dúvida. A questão, naturalmente, relativa à arbitragem laboral, não quero falar, mas é óbvio que defendo que esse tipo de exigência seria duvidosa constitucionalidade, diz logo quanto à escolha e ao acesso aos tribunais, mas percebo a ideia, a lógica, numa tentativa de promover uma arbitragem dita voluntária, porque sabemos que não é, porque há uma desigualdade das partes, para promover o Tribunal Arbitral do Desporto como centralizador dos litígios desportivos. Agora, a questão essencial é outra. O que eu vou falar é de arbitragem necessária. E vou falar da arbitragem necessária, mas sem isso não posso deixar de mencionar o seguinte. Hoje foi falado já da celeridade e é óbvio que a celeridade é uma das grandes vantagens do Tribunal Arbitral do Desporto. É certo o seguinte, que temos de estar cientes disso. A celeridade do Tribunal Arbitral do Desporto não é comparável com a celeridade de outros centros em matéria de direito administrativo, onde há decisões em 3, 4 meses, como regra. E isso não é comparável ainda. Mas isso não significa de todo, e isso é importante
para um debate sério, perceber que o Tribunal Arbitral do Desporto pode melhorar quanto a este aspecto. E hoje já foram avançadas aqui algumas hipóteses. E, portanto, para esse debate existir, temos que perceber o seguinte: o que é que está a travar o Tribunal Arbitral do Desporto? Hoje foram ditas duas coisas com as quais eu concordo particularmente. Primeiro, a questão, eventualmente, nas providências cautelares, aí isso é um problema. Agora, saber como resolver é o outro. E depois há outro, é o número de árbitros. Obviamente que o número de árbitros da lista limita e muito, principalmente pela questão da disponibilidade e das nomeações sucessivas. Isso é uma coisa da qual eu vou falar e que é muito importante e que eu já foi falado e que naturalmente concordo, um alargamento, não necessariamente nesses termos, porque a minha visão é um bocadinho diferente, é uma visão mais liberal, uma visão não tão apertada daquilo que deve ser a arbitragem, porque, de facto, a concepção que há aqui, por vezes, é liberal quanto a alguns pontos, demasiado apertada quanto a outros. E hoje, o Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto avançou com uma coisa muito importante, com a qual eu também concordo e sempre defendi, que é o Tribunal Arbitral do Desporto em si não se pode, nem pode significar que há aqui uma justiça desportiva à sé, independente do Estado, independente das mesmas regras que são aplicáveis a outros litígios jurídico-administrativos. É certo que tem especificidades e por isso é importante ter um Tribunal Arbitral do Desporto, mas isso não significa que esses litígios se possam subtrair à aplicação do direito administrativo. E, portanto, o que quero desde já dizer tem que ver com a autorregulação do Tribunal Arbitral do Desporto. Eu não concordo com o sistema de autorregulação. E não concordo porquê? Se nós olharmos para a Lei 74 de 2013, a própria LTAD vem atribuir a promoção e o funcionamento e a necessidade de entrada em funcionamento do Tribunal Arbitral do Desporto ao Comitê Olímpico de Portugal. Isto foi sempre muito polémico, mas pior do que isto é a ideia de que o Conselho de Arbitragem Desportiva e mesmo o processo que envolve a escolha dos árbitros está demasiado centrado nas federações esportivas. E, reparem, o processo envolve também ali uma lógica que não tem em consideração todas as eventuais partes em litígio. Portanto, não há uma democratização nem na escolha dos árbitros, nem da constituição do Conselho de Arbitragem Desportiva. Naturalmente que isto não é lançar qualquer suspeição pelas pessoas que se encontram na lista, nem pelo Conselho de Arbitragem Desportiva. Já tivemos aqui hoje um membro, naturalmente, de quem eu gosto muito e tenho vários árbitros de quem sou muito amigo, e é normalmente que isto não tem nada a ver com as pessoas. O problema está na lógica que o legislador escolheu. Está naquilo que o legislador escolhe, que me parece desadequado. E parece desadequado porquê? Porque, como é sabido, o Decreto-Lei 425/86 estabelece para a arbitragem institucionalizada a necessidade de autorização do Estado. E aqui o que o Estado faz é entrega ao Tribunal Arbitral do Desporto a sua própria organização. E isto pode, no meu entendimento, ser complexo, porque eu preferia um sistema de autorização estadual onde o Estado controlava, abdicava naturalmente do exercício do poder jurisdicional, como naturalmente constitucionalmente pode fazer, porque não há um monopólio da jurisdição estadual, mas por outro lado, o que é que faria? Controlava a qualidade e o desenvolvimento, naturalmente com autonomia, porque há autonomia também nos outros centros de arbitragem, que são entidades privadas. Agora, a última palavra para garantir a qualidade tem de ser do Estado. No meu entendimento, é uma visão naturalmente de um administrativista e, essencialmente, também de alguém que, vou-vos dizer, enquanto na prática, eu acompanhei de perto, enquanto consultor do Ministério da Justiça, o funcionamento desse sistema. E, portanto, conheço bem como funciona esse sistema e conheço, devo-vos dizer, que é um sistema que funciona muito bem. Porque os centros de arbitragem em Portugal, onde carecem desta autorização, eles acabam por, no fundo, não é depender do Estado. Não dependem do Estado, mas o que fazem é têm de estar conforme um conjunto de regras, porque senão, e regras que garantem a qualidade do exercício da função jurisdicional. Agora, isso significa que o TAD não o faz? Não. Mas a verdade é que nós não temos mecanismos, sem ser a autorregulação, para o fazer, para garantir essa qualidade. E isso não pode ser delegada no próprio tribunal, no meu entendimento. Portanto, é uma visão de fundo, uma visão que eu sempre protelei e que naturalmente penso que
com o Dr. José Mário Ferreira de Almeida, não concordará comigo, obviamente, mas esta é uma visão de fundo da qual eu sempre discordei. Depois, principalmente se olharmos para a LTAD, a lista de árbitros eu diria que é aquele ponto que mais me preocupa. Primeiro, uma lista fechada. A existência de uma lista fechada com a arbitragem necessária, e todas as observações aqui serão sobre a arbitragem necessária, não sobre a arbitragem voluntária, que pressupondo voluntariedade, as partes acabam por escolher os árbitros que constam na lista. Agora aqui, numa lista destas, onde as partes não podem escolher diretamente, portanto, ela é composta por um conjunto de personalidades que tem um processo de escolha, não vale a pena estar a falar dele, mas há um problema de fundo, que é, em regra, e hoje acho que também já se teve isso aqui em conta, a arbitragem necessária diz respeito à aplicação do direito administrativo. A arbitragem voluntária diz respeito à aplicação do direito privado. Ora, uma lista com... há dúvidas quanto a uma questão muito particular, mas normalmente isto será a regra. Agora, a menos que estejamos ali nas linhas de fronteira, mas isso tenderá a não acontecer em 99% dos casos, no meu entendimento. Achar que um colégio arbitral pode ser composto só por especialistas de direito privado, em matéria de direito administrativo, não me parece adequado. O regime permite, e não permite só isto, permite, inclusivamente, a escolha de não-juristas. É o critério que está previsto no artigo 20, número 2 da LTAD, e que eu sempre critiquei, mas atenção, é importante perceber o seguinte: eu, quando esteve em causa a discussão que envolveu a criação do Tribunal Arbitral do Desporto, fui um dos críticos do critério inicial da Comissão para a Justiça Desportiva. Porquê? Na altura, queria-se colocar um número de anos de experiência. Isso não me pareceu adequado. Porquê? O importante não são os números de anos de experiência, são o conhecimento do direito administrativo do desporto, ponto. Aqueles práticos que têm contacto todos os dias com o direito administrativo do desporto, ou todos os dias, ou regularmente, ou que têm experiência nessa área, os mestres ou os doutorados em direito do desporto, ou direito administrativo do desporto, se preferirem. Porquê? Esta é a regra da arbitragem. Só pode ser árbitro quem é especialista. Não há especialistas porque são árbitros. E, portanto, parece aqui a menção à ligação ao desporto parece-me insuficiente. A menção do número 2 do artigo 20. Foi algo que eu sempre defendi, portanto não é algo que defenda recentemente, mas eu, quando defendi a abertura do critério, defendi-o com uma lógica muito própria. Não foi uma lógica de abrir a não-juristas. Isto não tem nada a ver, a questão é, eu vejo com muita dificuldade um não-jurista a fundamentar uma sentença arbitral ou até compreender aquilo que está ali em causa. Não obstante compreender das questões jurídico-desportivas, porque trabalhou com elas, mas a questão é depois o outro nível das dificuldades que envolvem a aplicação do direito administrativo. Esse é que é o meu grande problema. Ora, na arbitragem necessária, eu acho que do futuro devia haver uma lista que é autónoma relativamente à arbitragem voluntária. A compartilhar a lista, ainda que pudesse essa lista ser meramente uma lista semiaberta. O que é que isto significa? Ela permite comunicabilidade entre listas quando necessário, ou essa lista simplesmente é aberta e as partes podem escolher outras pessoas que não constem na lista e, naturalmente, têm de cumprir critérios para serem escolhidos concretamente e integrarem um colégio arbitral. Agora, o necessário é ter de haver sempre um critério, principalmente para garantir a independência e imparcialidade dos árbitros, que é óbvio, é uma das condições da arbitragem. Depois, aqui, o número de árbitros, mesmo aumentando para 60, 80, poderá ser insuficiente. Eu seria mais um defensor daquilo que existe noutros centros de arbitragem, que é uma avaliação curricular, porque é mais do que suficiente para avaliar, até conhecer o percurso da pessoa.
e nessa avaliação de consulta pública, naturalmente, depois, através de um mecanismo como existem nos outros centros de arbitragem, o Estado acaba por também controlar, concomitantemente no processo de autorização, essa qualidade das personalidades que integram. Isto não tem problema nenhum uma lista alargada, ao contrário do que pensam. Porquê? Quanto mais especialistas, maior a celeridade e a eventual disponibilidade para assegurar determinados processos no Tribunal Arbitral do Desporto. E, eventualmente, até se podia discutir se pudesse aqui haver alguma intervenção do Presidente para, numa lógica, como existe em alguns centros de arbitragem, uma espécie de conselho deontológico AC que controlasse a qualidade da arbitragem. Isto é perfeitamente possível, é certo que hoje já é possível, intervenção através do Conselho de Arbitragem Esportiva, mas eu gostaria de ver isto regulado de forma autónoma. E isto poderia ser uma hipótese, como reparem, será naturalmente uma mera hipótese. Depois, e para terminar, hoje falámos das custas, eu não podia deixar de falar. Claramente, eu penso que o Dr. José Mário Ferreira de Almeida também concordará comigo que é um problema para o TAD e é um problema para a justiça desportiva. Primeiro ponto, em princípio, nos termos legais, o Tribunal Arbitral do Desporto financia-se para o próprio. Eu discordo desta regra, quer dizer, poderá ter alguma autonomia financeira, mas eu acho que tem que haver aqui uma intervenção estatal para reduzir as custas. Quer dizer, além da proposta de árbitro único, com a qual concordo, portanto não tenho nada a opor, a verdade é que hoje estamos no momento em que o próprio Tribunal Constitucional já tem algumas decisões muito relevantes, fora das situações onde há possibilidade de requerer o apoio judiciário no âmbito da Lei de Acesso ao Direito. O Tribunal Constitucional tem entendido que as regras do Tribunal Arbitral do Desporto, conjugadas com as portarias, são inconstitucionais. Ora, naturalmente que essa situação diz respeito a uma situação muito particular. São a situação em que a parte se encontra ainda assim numa posição de alguma fraqueza. O Tribunal Arbitral o Tribunal Constitucional analisa, a meu ver, mal o poder dos litigantes, o poder económico dos litigantes. Eu acho que isso não é relevante aqui, das duas uma, ou a norma é inconstitucional ou não é. Parece que há ali uma espécie de amparo em alguns acordos do Tribunal Constitucional. No meu entendimento, as normas das custas, além do problema da constitucionalidade, é preciso ter em conta o seguinte: olhando para o desporto nacional, a maior parte das federações não conseguem pagar, porque as federações não pagavam custas anteriormente, passaram a pagar com o Tribunal Arbitral do Desporto, não conseguem pagar as custas do Tribunal Arbitral do Desporto. E os atletas, na sua grande maioria, podendo ter naturalmente o mecanismo de apoio judiciário, excetuando, como sabemos, uma modalidade em que isso é mais fácil, mas depois nas outras há muita dificuldade que os atletas procedam ao pagamento dessas custas, no sentido de a minha grande preocupação é a situação em que o atleta pensa: bom, eu não vou impugnar esta sanção porque o risco de pagar custas, se perder, é muito elevado. E, de facto, eu acho que nem o atleta se deve encontrar nesta posição, nem a Federação deve se encontrar na posição de grande parte do seu orçamento, ou uma boa parte, uma parte importante do seu orçamento, poder vir a estar em causa, porque vão ser pagas custas do Tribunal Arbitral do Desporto. Eu penso que isto é um problema real, a questão do financiamento. Eu acho que deve ser o Estado a financiar o Tribunal Arbitral do Desporto para reduzir essas custas, não obstante a proposta do árbitro único ser válida. Mas eu acho que seu apoio estatal, até porque há uma coisa que está aqui a colocar em causa um maior sucesso do Tribunal Arbitral do Desporto. Chama-se as custas serem demasiado elevadas. E de tudo o que acontece no regime, eu diria que são as custas que estão fixadas na portaria. É certo que já houve uma evolução quanto às providências cautelares, etc., mas ainda são demasiado
se nós olharmos para outros centros de arbitragem. Eu dou-vos o exemplo em matérias jurídico-administrativas, em que há custas no centro de arbitragem administrativa que são menos elevadas do que os tribunais estaduais. Isto sim, se possível, não sendo, mas há outras soluções, colocaria o Tribunal Arbitral do Desporto numa rota de maior sucesso, penso eu. E isso é aquilo que todos queremos. Portanto, dito isto, penso que está na hora de terminar e passo a palavra ao moderador. Muito obrigado. Antes, eu penso que o Dr. José Mário Ferreira Almeida certamente teria uma enorme vontade de exercer o contraditório ou de complementar, mas faço o adiantado da hora. Eu ia sugerir o seguinte: dar a palavra a quem estoicamente, e ainda temos aqui 38 pessoas, estoicamente a esta hora, aqui está. Eu não queria prolongar este debate para além das 21 horas e, portanto, ia passar a palavra a quem está do outro lado a assistir e estimulá-los a levantarem questões muito objetivas, muito diretas, e depois, nas respostas, havia naturalmente a oportunidade dos oradores poderem ir buscar algo que gostassem de comentar de intervenção do outro orador. Portanto, por favor, estejam à vontade para provocar os nossos oradores ou dar uma opinião naturalmente construtiva, certamente, para o futuro do TAD. Se acharem que o TAD deve acabar, estão também naturalmente à vontade de o dizer. Boa noite aos presentes. Boa noite, Pedro. Um cumprimento especial ao Dr. Alexandre Mestre, que organiza sempre estas iniciativas, e tenho muito gosto em estar presente e partilhar este conhecimento que o doutor nos proporciona nestas iniciativas. Tenho também o gosto de estar aqui presente com o presidente, se me permitem, da minha federação, que é a Federação Portuguesa de Atletismo, o presidente Jorge Vieira. Também cumprimento, se me permitem, aqui no âmbito da nossa participação neste webinar muito útil e que traz questões muito importantes e sem mais delongas, eu gostava de salientar um ponto que foi comum aos dois oradores que tivemos a oportunidade de ouvir. É que, enquanto Presidente do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Atletismo, nós temos confrontado os processos que temos tido, temos confrontado muitas vezes com uma dificuldade no acesso ao direito do Estado. Isto porque é a questão das custas. A questão das custas e no acesso à democratização, como dizia há bocado o Dr. Ferreira de Almeida. Aqui a questão que eu deixaria é que solução é que nós temos para isto. No caso do atletismo, por exemplo, na modalidade amadora, como é que nós conseguimos, sem prejuízo, obviamente, da questão do acesso ao direito, como é que nós conseguimos alargar o acesso ao tribunal arbitral quando sabemos que as custas são extremamente elevadas? E repito, para uma modalidade como o atletismo, na sua maioria amadora, e que muitas vezes tem problemas disciplinares que poderiam talvez ser resolvidos no TAD e que não são por esta mesma questão. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. E estamos lá está a falar de arbitragem necessária. Exatamente. Mais questões, por favor? Quem é que se voluntaria? Bom, enquanto não... Boa noite. Elsa, Boa noite. força. Boa Antes de mais noite. nada, cumprimentar todos os presentes, o Sr. Professor Alexandre Mestre, o Sr. Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto e o Sr. Professor Famini e os demais presentes neste webinar. Eu queria apenas lançar uma provocação a propósito do modelo de financiamento do TAD, como compaginar isso com a autonomia administrativa e financeira que o próprio TAD dispõe, não é? Portanto, qual seria o modelo de financiamento mais adequado a fim de que o Tribunal não perdesse essa autonomia? É um repto, é um lançamento mais aqui uma provocação, digamos assim. Muito obrigado. Uma provocação de alguém que já tem muitos anos do direito do desporto em Portugal. Uma terceira e última pergunta para esta primeira ronda. Ora bem, não havendo, vamos direto às respostas. José Mário Ferreira de Almeida.
Ora bem, eu começaria por dizer que o Dr. Alexandre Mestre não poderia ter acertado melhor na escolha dos oradores, digamos assim. Porque, tirando aquilo que o Dr. Flamínio subscreve das minhas opiniões, tudo o resto eu discordo em absoluto. Em absoluto. Em primeiro lugar, discordo desta ideia, desta preocupação em controlar a atividade do Tribunal, se bem percebi, vigiado pelo Estado. A minha preocupação é exatamente a contrária. É garantir que se mantém a criatura do legislador com independência, com autonomia, capaz de controlar o Estado, se necessário for. É isso que fazem os tribunais administrativos. E como sabem, o Tribunal Arbitral do Desporto é um sucessor da jurisdição administrativa nestas matérias. Andaríamos muito mal se regredíssemos ao ponto de ter uma entidade jurisdicional cuja qualidade, foi essa a expressão utilizada, seria avaliada por entidades estaduais. Não posso estar em mais desacordo. Aproveito para introduzir aqui a questão das custas, que é uma questão que preocupa particularmente o Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto. Quem está Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto? Eu fui o primeiro a reconhecer que este é um problema. Mas é também um problema que revela não o excesso de autorregulação, como aqui foi dito, do TAD. Revela exatamente o contrário. Revela a falta de autonomia do Tribunal na fixação do preço a pagar por bater à porta do TAD. Ou melhor, pela abertura da porta do TAD. Reparem, na arbitragem voluntária foi possível, em 2019, por ato do Conselho de Arbitragem Desportiva, sob proposta do Conselho Diretivo do TAD, reduzir em 25% o montante das custas na arbitragem voluntária. E porquê? Porque o TAD tem autonomia nessa matéria, através da competência regulamentar do Conselho de Arbitragem Desportiva. E, portanto, estimulou-se o acesso ao TAD no âmbito da jurisdição voluntária, reduzindo justamente as custas. Ora, o que é que acontece na arbitragem necessária? As custas são fixadas por ato normativo. E já agora, sem, enfim, entrar em confidências, mas preverem a falta de autonomia do Tribunal, e devo dizer já agora, informar que não houve nenhuma alteração à portaria originária que não tivesse piorado, não melhorado, muito menos nas previdências cautelares, o montante das custas tem que ser pagas para aceder ao TAD e aquelas que têm que ser pagas por quem sucumba, e na medida em que sucumba, como é regra em todos os tribunais, e fecho este parênteses, era uma informação que me parecia necessária, pelo menos porque me pareceu que o Dr. Flamínio tinha dito que se tinha corrigido, entretanto, em matéria de custas, aquilo que se paga nas providências cautelares. Não foi assim. Pelo contrário, esta administração do Tribunal Arbitral do Desporto, em conjunto com o Conselho de Arbitragem Desportiva, propôs ao Governo, há já um ano, ou talvez mais de um ano, a correção de uma injustiça. Injustiça introduzida pela portaria. Tem que ver com a redução de custas quando o processo termina antes da sua morte natural, do encerramento do processo pela sentença arbitral. O que a portaria, mais ou menos, passou a dizer a partir de determinada altura é que há lugar à redução, mediante exercício de poderes discricionais do Presidente do Tribunal Arbitral do Desporto, mas só na componente de custas tem a ver com a taxa de arbitragem.
excluindo dessa redução os honorários dos árbitros e os encargos administrativos. O Tribunal quis corrigir esta situação, dizendo ao Governo que não faria sentido nenhum, não era justo, não era equilibrado, não era proporcionado, que essa redução não atingisse também os honorários dos árbitros, porque são a componente mais pesada das custas arbitrais. Pois bem, o TAD aguarda, e o presidente do TAD, já velhinho, aguarda sentado, que o Governo decida sobre esta matéria. Que é uma matéria, eu diria, que não exige grandes ponderações. É que está um exemplo do que a falta de autonomia do Tribunal pode provocar nesta matéria. Mas indo diretamente à questão das custas. Como digo, e à questão colocada muito bem pelo Dr. Francisco Conceição. É verdade, as custas do TAD são elevadas, se comparadas com as custas pagas pelo comparador, e o comparador são as custas judiciais pagas nos tribunais administrativos. Mas eu não sei se toda a gente está consciente de qual é a distância entre as duas realidades. Eu já ouvi descrito coisas extraordinárias, que as custas arbitrais andam à volta dos 10 mil euros, dos 15 mil euros, que os árbitros ganham fortunas, que os honorários dos árbitros contam por 3 mil, 4 mil, 5 mil euros por processos pequena monta, sendo que os honorários dos árbitros excedem largamente, muitas vezes, as multas que estão em causa. Enfim, tristemente para os árbitros, os honorários dos árbitros, enfim, andam ali entre 900 euros, 1.200, 1.300 euros, às vezes por trabalhos de muitas horas, muitos dias, processos complexos, juridicamente complexos, factualmente complexos, gerindo processos também de elevada complexidade procedimental. Portanto, é uma desilusão para quem pensa de maneira diferente, mas é sobretudo uma desilusão para os árbitros. Teriam naturalmente de se ver melhor compensado o trabalho que têm. Agora, há coisas que se podem fazer sem agravar a dependência, ou melhor dito, sem pôr em causa a independência que é fulcral, que é essencial de todos os poderes desportivos, económicos e, sobretudo, do Estado, nesta matéria. Só a simples passagem da regra da colegialidade, com tudo o que isso significa do ponto de vista da perda de garantias, estou consciente disso, para a regra do árbitro único nas providências cautelares, corresponde a diminuir para 1/3 o montante das custas arbitrais. O mesmo sucede relativamente às arbitragens necessárias em geral, para os processos de pequena monta, podendo obviamente discutir-se onde é que se coloca o patamar. Bom, e por aqui me fico sem outras considerações, que não seja esta. Destes debates, às vezes parece-me que estamos a falar de outro tribunal. De outro tribunal que não o Tribunal Arbitral do Desporto. A ver, o Tribunal Arbitral do Desporto tem um estatuto. E o estatuto é uma lei da Assembleia da República. Não é vontade dos árbitros, não é vontade dos senhores conselheiros do Conselho de Arbitragem Desportiva. É aquilo que está na lei. O que eu acho que, muito francamente, sem paternalismos e sem argumentos de autoridade, o que eu acho que estes debates deveriam incidir, aqueles que se desenrolam ou que se procuram provocar nas páginas dos jornais, nos comentários da televisão, das rádios, etc., deviam sempre, pelo menos, atender ao seguinte: temos uma lei que conforma um tribunal e vamos pensar no tribunal que temos, na necessidade de aperfeiçoar o tribunal que temos. Como eu comecei por dizer, vamos tentar introduzir no sistema de justiça desportiva os aperfeiçoamentos que tornem o resultado melhor. E qual é o resultado que se pretende melhor? Uma melhor administração da justiça desportiva. Isso é que é fundamental.
Agora, me choca-me um pouco falarem de realidade que não existe. Não existe o TAD, que em alguns aspectos foi salvado muito e devido respeito o doutor Artur Flamínio da Silva, não existe. Aquilo que ele descreveu como o TAD não existe, em alguns aspectos essenciais da sua intervenção, não existe. O processo de seleção dos árbitros, já agora, a ver, o TAD pode ser no seu funcionamento criticado, não está, naturalmente, não é alérgico a críticas, e seguramente, aliás, foi esta a administração do TAD que, como primeira medida, resolveu tornar absolutamente transparente a atividade do TAD. Está tudo no site do TAD. Tudo. Absolutamente tudo. Como também estão os currículos dos árbitros que compõem a lista dos árbitros do TAD. Podem consultá-los. E concluir por vós se de facto o critério da idoneidade não foi respeitado, se o critério da competência não foi respeitado, se o critério da especialidade nestas matérias não foi respeitado. Está lá, podem chegar a conclusões. Agora, o que se pode discutir são 60, são 120, se é a lista aberta, 60, isso sim. Mas não ponham em causa a competência e idoneidade dos árbitros, ou lancem a suspeita, porque só há uma maneira de avaliar essa competência. E essa aferição eu nunca vi feita, o que também não deixa de ser estranho. Que é pela qualidade das decisões tomadas pelos colégios arbitrais, pelos árbitros. Essa qualidade, diferentemente do que foi defendido pelo Dr. Artur Flamínio da Silva, não deve ser feita por qualquer repartição do Estado. É feita de acordo com o sistema de recursos que está em vigor e que tanto serve para os tribunais administrativos em geral, como para os tribunais judiciais. Quem controla a decisão são as instâncias de recurso. E as partes, como têm bem demonstrado, não têm prescindido de exercer o seu direito ao recurso. Muito Também bem. é má notícia para quem não simpatiza com o TAD. Na larga maioria dos casos, apesar de ser voz corrente o contrário, a maioria das decisões do TAD é confirmada pelos tribunais superiores da jurisdição administrativa. Eu sei que isto custa ouvir a quem critica. Muito obrigado. Olha, eu devo dizer que simpatizo bastante com o TAD, já não simpatizo muito é que os recursos das decisões do TAD subvertem completamente enfim, o objetivo pelo qual o TAD foi criado. Mas isso é outra questão. Professor Artur Flamínio da Silva, por favor. Estão-me a ouvir? Sim. Por favor. Conseguem-me ouvir? Sim. Peço desculpa, mas pronto, estou aqui com um problema técnico, mas vou tentar responder. Eu quero, naturalmente, dar... Desculpem. E agora, conseguem? Pronto, agora conseguem ver, não conseguem? Com um eco de valência, mas... Vou pagar o eco, isto... Pronto. O que é que acontece? Bem... Peço desculpa, posso dar uma sugestão? Sim, claro. Estão duas câmaras ligadas. Eu sei, foi para garantir não que é nada... possível, faz eco sempre. Nunca será possível. Peço imensa desculpa de intervir. Eu vou pagar então uma delas. É que sempre irá fazer eco. Peço imensa desculpa. Não, se eu pagar uma... Isto são coisas que são contentes, não? E agora? Está bom? Continua o eco. E agora? O senhor moderador saberá. Pronto, e agora? Conseguem? Está ótimo. Bom, o que é que eu queria? Eu queria agora dar a resposta. Naturalmente, para não parecer que há aqui uma... Para também não parecer que a minha exposição foi outra que aquela que não foi, que aquilo que é aquilo que às vezes se ouve, outra coisa é aquilo que se interpreta e depois outra coisa é aquilo que se diz. Naturalmente que
nós sabemos que convive bem na arbitragem voluntária de direito privado e também de direito administrativo, e esse é que é o critério, com ninguém se colocou em causa a autonomia dos centros de arbitragem em Portugal, pela existência, naturalmente, do regime do Decreto-Lei 425/86. Portanto, aqui estaremos sempre em desacordo, é óbvio, porque o que não está em causa em controlar concretamente as decisões arbitrais. Está em causa é o Estado garantir um controle sobre a qualidade da administração da arbitragem que se faz, ou seja, do controle administrativo do centro, e garantir que o centro faz esse trabalho de forma que garante os princípios básicos da due process of law. E, de facto, é por isso que nos centros de arbitragem institucionalizada em Portugal, todos eles necessitam dessa autorização. Por outro lado, a menção às providências cautelares estava em causa relativamente à solução da portaria de 2017, que, na sequência, naturalmente, do reconhecimento dos árbitros que os custos seriam eventualmente inconstitucionais nas providências cautelares, depois introduz uma solução que é a redução de 50% relativamente a algumas partes das custas. E, de facto, dito isto, eu penso que, graças a Deus, esta apresentação está aqui gravada. Eu nunca coloquei em causa a credibilidade dos árbitros, muito menos. O que eu estou a referir é, naturalmente, o critério legal, que foi aquele que eu também critiquei noutra altura. Portanto, não há aqui nenhuma novidade quanto a isto. Ninguém está a colocar em causa a qualidade dos árbitros, ninguém está a colocar em causa, naturalmente, a dizer que o TAD, temos que olhar para as decisões porque os árbitros têm aqui alguma lista de suspeição. Se foi alguém, não fui eu. Isso poderá até ser visto na gravação. E, de facto, sem querer, salvo o devido respeito, a minha exposição foi muito elucidativa até a esse respeito e quanto a esse aspecto. Porque, de facto, a questão que está aqui em causa, se fosse manter tudo aquilo que está escrito, se fosse manter todo o regime que está, não precisaríamos da reforma. E, portanto, é normal que numa intervenção onde é necessário esta lógica de o que é que se pode fazer, o que é que está errado, que se avancem soluções em vez de críticas. A crítica pela crítica de pouco vale. E, de facto, não há, da minha parte, nada contra, nem pessoal, naturalmente. Aquilo que eu gostaria aqui de trazer é uma última observação, até porque não temos muito tempo e já estamos largamente fora de horas, é a questão do financiamento, que essa é que é verdadeiramente a questão fulcral, essa é que é a questão que importa daquilo que foi dito, não as outras coisas. A questão de fundo quanto à autonomia, isso é uma questão de posição científica. Naturalmente que o que temos de discutir de futuro é se inclusivamente, mesmo que se reduza naturalmente o número de árbitros que compõem o colégio, ou deixando de haver um colégio arbitral, portanto a solução de árbitro único, deve-se naturalmente pensar se isso é suficiente. Ou seja, em que medida, quanto de custas é que isso poderá proporcionar? Sem confidenciar, nem fazer nenhuma inconfidência, é sabido hoje que há centros de arbitragem que são financiados pelo Estado. Nem por isso se perdem autonomia. Pelo contrário, ganhem autonomia porque, em termos financeiros, muito menos, como se diz, por exemplo, há centros de arbitragem que até se fazem estudos, saber se o Estado perde mais nos tribunais arbitrais do que nos tribunais administrativos. Portanto, só um preconceito quanto à arbitragem é que pode achar que o Estado não é necessário ou poderá eventualmente influenciar as decisões se financiar. Isso não tem nada a ver, basta garantir a independência dos árbitros. E isso estando garantido, nunca será um problema. A autonomia só se colocará em causa se o Estado puder, por exemplo, influenciar a escolha dos árbitros, se o Estado puder sozinho, em algumas entidades estaduais, começarem a escolher os árbitros. Essa é que é as questões problemáticas, porque na arbitragem, a questão que diz respeito à administração do centro
aí o Estado, a menos que seja uma questão, e aí tem que se dar toda a autonomia, o centro continua a ter autonomia neste tipo de situações. Atenção, talvez para os menos conhecedores do Decreto-Lei 425/86 pudesse ter aqui um medo, se calhar não conhecem o regime. O regime é um regime relativamente de garantia mínima, mas não de influenciar a decisão jurisdicional. Isso de facto cabe aos tribunais e naturalmente que isso ninguém tem essa intenção. Agora, a questão que se coloca é deve haver nesta lista, e isso não há dúvidas nenhumas, um aumento substancial do número de árbitros. Isso não há dúvidas. Quase que ninguém discordará. Depois, o resto podem ser opiniões pessoais ou científicas que, naturalmente, poderão variar e que são todas rebatíveis naturalmente. Muito obrigado. Muito obrigado. Nós, talvez ainda aqui na questão das custas, só partilhar convosco que também um pouco indo ao encontro aqui de uma questão do Dr. Carlos Filipe, que diz que o impacto que isto tem nos orçamentos das federações acaba por afastar outros agentes desportivos de menor capacidade económica. Nós todos sabemos que quando somos abordados por agentes, assim, atletas, clubes de menor dimensão, federações com dificuldades financeiras, querem interpor uma providência cautelar e, dependendo do valor da ação, naturalmente, e nos perguntam, então, taxa de arbitragem, estamos aqui a falar das custas, mas então logo a taxa de arbitragem. Olha, tem que a ação principal e a providência cautelar têm que entrar ao mesmo tempo. Então, e quanto é que isso me custa? Bom, 900 mais 750 mais o dobro. Isto logo à partida, 1000 e tal euros de avanço, não é simpático ou não é sequer viável para a maior parte destes agentes. Depois, como sabemos também, o apoio judiciário não é propriamente também algo que seja, digamos, que incida sobre a maior parte destas pessoas. É muito difícil obtê-lo e muitas vezes nós fazemos a simulação, é verdade, mas muitas vezes somos surpreendidos quando não é obtido mais tarde. E além do mais, é verdade, o Presidente do Estado acabou de dizer que por vezes exagera-se em relação àquilo que se diz em relação às custas, mas dou aqui um exemplo prático. Não há muito tempo, 3 membros de órgãos sociais de um determinado clube assinaram um comunicado. Esse comunicado entendeu-se que violava... Não está ligado agora ao carro, está desligado. Entendeu o Tribunal Arbitral do Desporto que violava a liberdade, portanto, liberdade de expressão e, portanto, as custas que pagaram estes 3 membros de órgãos sociais de um pequeno clube de uma determinada modalidade foram 12.000 euros. Ora bem, consequências de assinar um determinado comunicado e de uma sanção disciplinar aplicada pelo Conselho de Disciplina de uma determinada federação é um processo disciplinar e depois põe-se um recurso junto do TAD, perde-se a ação no TAD, pagou-se um conjunto de um determinado montante com a taxa de arbitragem e depois tem-se, afinal, que pagar 12.000 euros, está bem que dividido por 3 pessoas, em custas, isto é claramente dissuasor de tutela jurisdicional efetiva, do acesso ao direito e aos tribunais. E, portanto, o Estado, e isto de facto há que ser repensado ao nível das portarias, o Estado tem que repensar isto. Mas há aqui também uma questão que foi colocada ao professor Artur Flamínio, pela doutora Carolina Nunes, que se prende com a questão de especialistas. O que é que o professor Artur Flamínio entende sobre o que é que são especialistas? O que é que se quer dizer com especialistas, como sendo uma característica essencial para ser árbitro do TAD? Essencialmente, o conhecimento do direito administrativo do desporto na arbitragem necessária, a ligação com o desporto é absolutamente essencial e, não tendo esse conhecimento, pelo menos no seu grosso, pelo menos o conhecimento do direito administrativo, que é aquele que é o direito materialmente aplicável. Mas, tradicionalmente, o meu entendimento sempre foi
que o conhecimento teria de ser o conhecimento do direito administrativo do desporto na arbitragem necessária, sendo certo que, como sabemos, aí poderá, por vezes, ser necessário a intervenção naqueles tipos de litígios limites relacionados com o direito privado, poderá ser necessário que o colégio arbitral integre especialistas de direito privado. Daí eu ter falado hoje na necessidade de 2 listas que pudessem comunicar. E, portanto, sabendo que o direito do desporto tem uma transversalidade, que na arbitragem necessária aquilo que materialmente se vai aplicar é o direito administrativo, mas que por vezes há outro tipo de litígios que exigem um conhecimento interdisciplinar, é normal que as listas sejam separadas, mas que possam comunicar e que por vezes as partes, para fazer face à complexidade do litígio, possam tomar essa posição. Muito bem, são 9h10. Eu queria, antes de mais, agradecer aos 2 oradores pela qualidade da intervenção de ambos, porque prestigiaram bastante o evento e deixaram-nos a refletir sobre temas que já tínhamos certamente pensado, mas também sobre outros que não tínhamos ainda. Eu, pelo menos, alguns deles não tinha ainda refletido sobre eles e, portanto, aprendi bastante com esta sessão. Estou certo que também os 37 que ainda aqui estamos também poderão dizer o mesmo e saímos daqui certamente mais ricos, e agradecer a todos o vosso contributo e a vossa presença, e vamos continuando todos em prol do direito do desporto e neste caso em prol da justiça desportiva. Muito obrigado, boa noite e até breve. Boa noite, obrigado. Boa noite, muito obrigado. Obrigado, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.